Hello, students! How are you doing? Tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, semana que vem será a nossa avaliação bimestral de inglês. Então, por isso, essa semana nós vamos fazer uma revisão, né? Uma retomada dos conteúdos que foram vistos. E eu peço para vocês prestarem bastante atenção, prestar atenção na construção das frases, né? Nos exemplos que eu coloquei para vocês, tá bom? Se possível, dê uma olhada, dê uma lida em todos os PowerPoints das aulas anteriores, né? Que tudo ali tá explicando essa matéria, o conteúdo do livro, vejam os exercícios feitos para que vocês se saiam bem nessa prova, tá? A prova vai ser pelo Google Forms. So, let's go! Então, vamos começar aí, pessoal. Review for the English Test, oitavo ano. Nós estudamos Comparative Form of Adjectives. E tem aí o equality, que usa o as, express comparisons when things are equal in some way. Quando duas pessoas têm o mesmo adjetivo, têm o mesmo atributo ou defeito. American football players are as rich as Brazilian soccer players. Né? Os jogadores de futebol americano são tão ricos quanto os jogadores de futebol do Brasil. Cameroon soccer team has trained as hard as all the other teams. E temos aí has trained, que é o present perfect. Já nós vamos entrar nesse assunto novamente. Então, o time de futebol do Cameroon tem treinado tão duro quanto os outros times. Tem feito um treino, né, bem esforçado, um treino difícil, gastado horas treinando, tá? Betty is as beautiful as her sister Carol. Então, a Betty é tão bonita quanto a sua irmã, a Carol. Então, é sempre o as, o adjetivo que você quer falar, né? Das pessoas, comparação entre duas pessoas ou dois locais, né? As, adjetivo, e o as, para comparar, dizendo que um é tão quanto o outro, tão bonito quanto o outro, tão feio quanto o outro, tão legal quanto o outro. Vamos agora entrar no present perfect, né? We use it when you talk about an action or state which started in the past and continues up to the present time. Então, é quando uma situação, uma ação começou lá no passado e continua até no tempo presente, ok? Nós usamos auxiliary verb have e na terceira pessoa do plural, da terceira pessoa do singular, que é o he, o she or it, nós usamos o has, tá? Vamos ver aí os exemplos. Affirmative form, negative form, interrogative form. Vamos fazer juntos, ok? Não podemos esquecer do main verb, né? Olha lá, studied. O que significa esse main verb? É o verbo aqui carregado de significado, né? Que a gente precisa dele para esclarecer o que está sendo falado. Sem ele, só com o auxiliar have ou has, não teria sentido nenhum, né? Então, a gente precisa desse main verb. E é usado aí naquela coluninha do past participle. Então, são aqueles, né? Que estão na página 169, 170 e 171 do livro de vocês, ok? Let's go. The first example. I have studied a lot for the English test. Como que fica na negativa? Então, have, ele vai virar have not, que abreviado a gente diz haven't. I haven't studied a lot for the English test. E para formar questão, né? Make a question. Então, have vai lá na frente. Have I studied a lot for the English test? The second example. You have played golf for years, né? Então, primeiro, vamos voltar.
eu tenho estudado muito para a prova de inglês. O segundo, you have played golf for years. Você tem jogado golfe por anos, né? Na negativa, you haven't played golf for years. Interrogative form, have you played golf for years? Né? O have vai lá na frente, antes do sujeito. E no final, não podemos esquecer do ponto de interrogação. He has lived in China. He hasn't. Opa, aí foi o do outro, mas eu acerto antes de mandar para vocês, tá? Então, he has lived in China. Ele tem vivido na China. A negativa, he hasn't lived in China. Ele não tem vivido na China. E na interrogativa, has he lived in China? Ele tem vivido na China, tá? Então, aí o has, por quê? Tá falando de he, ele, é a terceira pessoa, tá? Próximo, Jane has invited her cousins to the party. A Jane tem convidado os primos dela para a festa. Jane hasn't invited her cousins to the party. E na interrogativa, has Jane invited her cousins to the party? Então, has vai lá na frente, antes do nome dela, que é Jane, portanto, she, né, uma menina. Próximo, it has played with the blue ball. Então, it aí tá falando de um gato, cat, né? E na negativa, it hasn't played with the blue ball. Interrogative, has it played with the blue ball? Então, também usa o has, tá? Com o it. O próximo, o we have traveled abroad, né? Então, tá afirmando, we have traveled abroad. Negative, we haven't traveled abroad. Nós não temos viajado para fora. E interrogativa, have we traveled abroad? Nós temos viajado para fora, tá? Olha lá, o have foi lá no comecinho, antes do sujeito we, que é nós. The next. You have watched all the new movies on Netflix. Você tem assistido todos os novos filmes na Netflix. Negative. You haven't watched all the new movies on Netflix. Interrogative. Have you watched all the new movies on Netflix? I hope you haven't. The people spend a lot of time watching movies. E o próximo usando they, que significa eles ou elas. They have cleaned the house. They haven't cleaned the house. Have they cleaned the house? Tá? Então, aí o have foi lá no comecinho, antes do they, tá bom? Tem alguns errinhos de digitação aí, mas eu vou consertar antes de mandar para vocês, que eu vou mandar esse documento também lá no grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, então tentem praticar aí, né, durante os estudos, a forma negativa, afirmativa e interrogativa, tá? Do present perfect. Temos aí também question using ever. Lembra? Have you ever, né? Então, eu uso essa construção quando eu vou perguntar, alguma vez você já fez tal coisa? Have you ever eaten spider? Lembra do texto da semana passada, do áudio, que um moço estava comendo aranha? Então, aí tá escrito, I've never eaten spider, it's scary, eu nunca comi aranha, né? É assustador. Um outro exemplo, have you ever rock climbed? Você já fez escalada nas pedras? I've never rock climbed because I don't like high places. Eu não gosto de lugares altos, tá? Have you ever traveled to Canada? I've never. Você já viajou para o Canadá alguma vez na sua vida? Eu nunca, tá? Então, aí o have é o mesmo que o I've. O I've é a forma abreviada dele, tá? Mas tem o mesmo significado. I hope you enjoy it. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Eu fiz esse esqueminha que é bem fácil de visualizar em os exemplos. Pessoal, eu tive que fazer desse jeito, porque eu tive um probleminha com meu notebook. Ele quebrou, dessa vez tá no conserto mesmo, né?
Então, como eu estou usando o computador, tive que fazer desse esquema, mas tenho certeza que o conteúdo foi passado, tenho certeza que foi bem esclarecido. Mesmo assim, se você assistir toda a aula e tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Que eu vou ajudá-los. Por favor, antes da data da prova, tá? Não deixa pra mandar no dia da prova, não. Mande o quanto antes, que eu vou ajudá-los, tá bom? Goodbye, see you!